Bom, gente, está começando mais um podcast Casa do Garay e hoje nós vamos falar sobre saúde e bem-estar, que eu aprendi que abaixo de Deus a saúde é a coisa mais importante que nós temos em nossas vidas. Eu não poderia chamar pessoas mais importantes da minha vida, do meu cotidiano, pessoas que me enriqueceram, já tanto no pessoal quanto no profissional, que é a doutora Tatiana Nogueira, que é terapeuta, é multifacetada essa mulher. Ela é terapeuta, ela é profissional de educação física, ela dá aula de yoga e ela vai falar aqui um pouquinho mais pra gente aqui. Hoje o tema é importante, nós vamos falar sobre depressão e sobre ansiedade. E também a gente traz aqui hoje meu querido amigo Rafael, doutor Rafael Haddad, que ele é hipnoterapeuta. E você, ai meu Deus do céu, eu vou ficar hipnotizado nesse programa. Hoje o programa é para te hipnotizar. Esse homem, ele é multifacetado também. Nós vamos falar aqui algumas coisas do que a hipnoterapia ela influencia em atletas de alta performance. Isso é um tema bacana que a gente escolheu, mas também a gente vai cruzar muitas informações aqui, que a hipnose também é importante para várias coisas, inclusive depressão, inclusive ansiedade. Eu já estou dando spoiler, mas antes de tudo, eu queria agradecer a tua audiência. Você já vai no YouTube, clica em inscrever-se, vai aparecer o símbolo de um sininho, você toca no sininho e depois a palavra todas. Toca na palavra todas, que todas as vezes que a gente entrar com vídeo ou entrar ao vivo aqui no podcast Casa do Garay, você será notificado, você será notificada e você vai se enriquecer de informações com esses profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade. Hoje o programa traz uma novidade, a Barbearia Barreto, que fica ali na Avenida Glaucio Gil, 1246, um abraço para o Edson, um abraço para o Lucas, para o Robert, a galera toda da Barbearia Barreto, ele está aqui nos apoiando, ele soube que era saúde, bem-estar, beleza, e ele falou, Robson, eu quero que você dê um brinde para o convidado Rafael Haddad, ele nem sabia disso, já está sendo pego de surpresa aqui no programa, então Rafael, você pode ir lá na Barbearia Barreto, eu te dou o endereço direitinho, você pode seguir também o @Barbearia Barreto, segue que vale a pena e você vai lá fazer barba, cabelo e bigode, vai ficar mais bonito ainda. Mais bonito? Tá bom, mais bonito. E também tem um oferecimento da minha queridíssima Danúbia, que ela tem um Espaço Beleza DG, beleza, cílios, estética, ela também faz toda a parte de massagem corporal, ela faz limpeza de pele, faz cabelo, unha de acrigel, unha normal, tudo que é de embelezamento ela faz, e ela falou para Tatiana não ficar com ciúme, manda a Tatiana vir aqui que a gente vai dar um trato nela. Isso daí é um carinho, isso é um amor, né? Um respeito que as pessoas já têm pela Casa do Garay, que é um produto do jornal DR1. E lembrando, o Casa do Garay é um produto do jornal DR1. Você já foi lá no Instagram do DR1? Você já foi lá no YouTube? Você já está seguindo o jornal DR1? Então siga @jornal DR1, o jornal que te atualiza com notícias fresquinhas. Diariamente você vai se enriquecer com notícias e informações do jornal DR1. É só acessar @jornal DR1. Agora acabou, né? Vamos partir aqui para as entrevistas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o carinho, o respeito, o amor que vocês têm de ter aceitado o convite, de ter vindo nesse primeiro dia do Saúde e Bem-Estar aqui do Casa do Garay. Rafael, muito obrigado. É uma grande honra, meu nobre. Muito prazer. Tatiana, conhecer a Tatiana já foi uma grande experiência aqui. Olha só, nem começou o podcast, já adorei. A Tatiana, ela tem um sorriso que ela conquista qualquer pessoa, né? A gente se conheceu ali na Bodytech, na antiga Academia da Praia, e o meu irmão dava aula ali, também é profissional da educação física junto com a Tatiana, a gente teve uma empatia muito grande, virou uma amizade, um respeito, e a gente se encontrou coincidentemente no Barra World, não foi? Barra World. Tatiana, a última vez, eu falei, Tati, ela, caramba, Lande, que ela me chama de Lande. Isso é muito engraçado, a gente vai falar sobre apelidos aqui. O nome do meu irmão é Rover. E meu apelido virou Lande Rover. E todo mundo, muita gente me conhece de... Você já tiveram apelido já? Já teve, Rafael? Apelido? Não. Nunca teve apelido? Não. Nunca? Não. Você, Tatiana, já teve algum apelido? Nunca tive nenhum apelido esdrúxulo, só tenho apelidos fofos. Gente... Não, Tati, mentira, Tati, Titi, a Tati já é um apelido, Tatizinha. né? Ah, que bonitinho. Na família eu tive assim, Rafa. Né? Mas na faculdade eu tinha um que foi até traumático pra mim. Ai, meu pai do céu. Então vai. Deu falar? Tem crianças aqui menores de... Tô brincando, pode falar.
Meu apelido era Fadinha. Ah, mentira, gente. Para tudo. Gente, acabou Olha o programa Casa do Garagem. Chega. Tá bom, Fadinha tá bom. por causa de quê? Eu era bailarino, né, cara? Então, num dia lá, alguém me falou, imagina ele de tchutchu, asinha, tal, fadinha. E ficou Fadinha. E foi ótimo, foi fantástico. Eu fiquei conhecendo a faculdade por Fadinha, propaganda incrível. Imagina, a gente encontrei Rafael. Que Rafael? Fadinha, gente. Tava lá bebendo com a gente. Fadinha. Tá. Né? Conheço. Ô, Fadinha. Conheço. Perguntar pro irmão. Famoso Fadinha. Famoso Fadinha. Você conhece Rafael Haddad? Rafael Haddad? Não conheço. Fadinha, pô. Tá bom, meu irmão, né? Ai, tá bom. Fadinha. Fadinha, claro. quer complicar, pô, falando Haddad. Lógico. Eita, que é isso? Apelido é uma coisa curiosa, né? Porque pouquíssimas pessoas me chamam de Tatiana. E aí, quando chama, vem aquela sensação de mamãe chamando, né? É, brigando. Mamãe brigando. Então, eu prefiro que me chame de Tati. Quando você não fazia, quando eu não arrumava a cama, Tatiana... Aí você, pronto, ferrou, entrou no meu quarto. Não é isso? Nome duplo, então, né? É. Nome duplo. Minha Carlos filha que Eduardo. fala, não me chame de Maria Eduarda, mãe. Você Maria- tem uma irmã chamada Maria Eduarda. Minha filha. Ah, sua filha. Minha filha é Maria Eduarda. Você tem quantas filhas? Eu tenho um filho e uma filha. Qual o nome deles? Lucas e Maria Eduarda. Então, um beijo pro Lucas, um beijo pra Maria Eduarda. a mãe Beijo, que vocês filhotes. têm. Nota mil Meus aí. bebês, 26 e 19. Uau! Tudo a minha Tem duas idade. também, Meus tenho duas. bebezinhos. Tenho duas também, 7 e 9. Olha só. Qual é o nome delas? Liz e Clara. Então, um beijo pra Liz e Clara aí. Isso aí. Olha só, beijo pra todo mundo logo. Ótimo, muito bom. Gente, sensacional. Olha só, agora vamos falar um pouquinho de coisa séria. Primeiro, as damas, né? Se você me permite. Pô, é uma Um honra. gentleman. Uma honra. A gente falar um pouco aqui, Tati, que eu falo que é a doença do século, né? É muita gente que a gente conversa hoje e as pessoas falar depois da pandemia. Eu vou um pouco antes e eu queria ver se isso daí eu estou sendo certo ou errado em falar que essa questão da ansiedade, aumento da ansiedade, até mesmo da depressão, né, que é um estado mais avançado da ansiedade, se isso surgiu depois da pandemia. Essa é a minha primeira pergunta para você. Obrigada, Robson. Primeiro, antes de responder sua pergunta, obrigada por esse momento delicioso. Você sabe que eu sou sua fã há tantos anos. Foi um prazer estar com você lá na Band. É isso mesmo. Prazer lá na estar com Band. você aqui de novo. Rafael, prazer. É todo meu. É um prazer estar com você, Fadinha. Sensacional! Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, da ansiedade e da Sim. depressão. Não, a depressão e a ansiedade definitivamente não começaram pós-pandemia. Inclusive, a gente fala, né, as pessoas falam que a ansiedade é o mal do século, que a depressão é o mal do século, e aí eu tendo a achar que isso tem um quê de verdade. Porque a quantidade de pessoas com depressão e ansiedade é assustadora. Tão assustadora que as pessoas já se autodiagnosticam. As pessoas falam, eu tenho ansiedade, eu tenho crise de ansiedade. Talvez elas tenham tomado um café, tomado um pré-treino, tenham uma sensação física E tudo ansiedade. e acha que é ansiedade. Exatamente. E tive uma crise de ansiedade. E Do aí, nada elas falam isso. Um monte de confusões em torno disso, né? E por que isso aumentou na pandemia? Óbvio, a pandemia foi um momento de medo, de pavor para todo mundo. Então, as pessoas não sabiam o que fazer com aquilo tudo, com aquele desconhecido, com aquele pavor, com aquela Sim. sensação de não sei o que vem. Pode ser que eu morra a qualquer momento. Então, a gente estava vivendo na iminência da morte. Exatamente. E óbvio que isso por si só já era um fator gerador de ansiedade. E aí teve o isolamento, que é uma questão muito forte na vida das pessoas. Nós somos seres humanos, mamíferos. Mamífero é gregário. A gente tem um instinto chamado instinto gregário. O mamífero precisa de outras pessoas. Quando a gente isola um mamífero, ele adoece. Para sobreviver, o mamífero precisa de toque, precisa de cuidado, precisa do outro, precisa do aconchego, do acolhimento. Então, na depressão, a gente precisou se isolar, a gente perdeu o movimento, a gente não podia sair para fazer nada, a gente foi se enclausurando no medo, na tristeza, no desespero. E aí, a consequência disso foi mesmo uma população com um nível altíssimo de ansiedade, de depressão, de estresse e de todas as consequências disso.
cachorro tem que passear todo dia, né? Tem que levar o cachorro a passear. Exatamente. As trancadas em casa. Exatamente, porque é até uma pergunta que convém fazer agora. Assim como nós, seres humanos, os animais também eles sofrem de ansiedade e depressão? Pode ser que sim? Sim. Inclusive, eu não sei falar muito sobre isso, porque eu não sou veterinária, Sim. mas conversando com a veterinária do meu cachorro, ela me disse que os cachorros pós-pandemia estão com uma síndrome. Que é a síndrome, e agora eles não conseguem mais ficar sozinhos. Porque como eles passaram a pandemia com seus tutores, olha só, agora precisam ficar sozinhos de novo, não conseguem. E sim, cachorro tem depressão e ansiedade. O meu, por exemplo, é super, ultra, mega ansioso, desesperado. Não fica sozinho. Quando fica sozinho, não come, não faz xixi, não faz cocô, não bebe água, não faz nada. Fica sozinho, quietinho no canto dele lá. E aí, só quando eu chego ou os meninos chegam, é que ele volta a ficar feliz. O botãozinho de on novamente, né? A minha cachorrinha também, eu perdi a minha mãe, né? Há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos em maio. E ela deixou uma Yorkshirezinha, pequenininha, que é a vida, já uma senhorazinha de 12 anos. E eu assumi a tutoria dela. E ela só come quando a gente chega em casa. Né? Ela pega o brinquedinho dela, ela fica correndo pela casa, e aí que ela vai beber água, é aí que ela vai comer. Olha. Então você vê como é que o animal, né, ele sente também. Falando a gente fala, o tema na realidade, eu dei uma atropelada aqui, porque eu adoro falar sobre saúde e bem-estar. Aqui a gente tem vários quadros, né? Teremos vários quadros aqui no Casa do Garay. Inclusive, um deles é o Direitos e Deveres, que são com advogados, né? Pessoas falar sobre finanças e tudo mais. Mas o quadro Saúde e Bem-Estar é um quadro que me pega, sempre me pegou. Desde da Rádio Bandeirantes, que eu sempre entrevistei médicos, dentistas, psicólogos, psicoterapeutas, enfim. É um assunto que me pega muito. E falar de saúde mental é uma coisa, para mim, extraordinária, porque eu tenho filhos, né? Eu tenho o João Vitor, 19, eu mandei beijo para os seus filhos, não mandei para os meus. Então, beijo para João Vitor, para Sara e para Petra também. Beijo, crianças. Beijo para vocês. Beijo, crianças. Uma de 24, um de 19 e a Petrinha de 11 anos. E assim, são aquelas pessoas de adolescência passando para adulta, né? Que fica meio confusa ali a mente deles, muita coisa. Eu gosto de falar de saúde mental. Então, eu acho que a pergunta que eu queria te fazer, a primeira pergunta, Tatiana, seria: quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ou seja, o corpo ou a mente? Ou até melhorando, né? Corpo são, mente sã, ou mente sã e corpo são? Deu para entender? Acho que sim. Vamos ver se eu consigo te responder. Robson, eu adoro essa pergunta, porque a nossa sociedade ocidental olha para o indivíduo como um ser segmentado. Uhum. Então, a nossa medicina estuda o corpo e deixa a mente de fora. A psicologia, por exemplo, estuda a mente e não coloca o estudo do corpo. Salvo ali, de uma forma bem generalista, bem generalizada, né? Poucas falas sobre isso. Mas a gente estuda de uma forma muito segmentada. Então, a gente vai estudar o fígado, ou tem uma lesão no fígado, vai medicar o fígado, vai cuidar do fígado. Tem um problema, sei lá, uma pessoa tem um problema psicológico, vai cuidar só do psicológico. Uhum. E eu, como terapeuta integrativa, holística, sei lá como mais pode se chamar isso, entendo, tenho uma visão mais do ponto de vista oriental. Porque o oriental teve a lindeza de trazer para a gente o olhar integrativo, um olhar integral, dizendo para a gente que nós somos uma coisa só. Não existe separação de corpo e mente. E, graças a Deus, hoje no Ocidente, isso está sendo visto. Hoje a gente já tem médicos integrativos, terapeutas integrativos, pessoas que entendem que não existe separação. Tudo que acontece no corpo acontece na mente. Tudo que acontece na mente acontece no corpo. Né? Não existe separação. Seria muita utopia nossa ou fantasia achar que a gente pode segmentar o que acontece dentro desse corpo, né? Porque a mente também é corpo. Tem uma expressão que eu gosto que é o corpo-mente. Corpo-mente, sem espaço, sem hífen, sem... Corpo-mente, Corpo-mente. Bacana. Eu falo é muito... uma coisa só, Corpo-mente. né? Nós somos uma coisa só. Então, aquilo que a gente pensa, sente, afeta o corpo, e aquilo que o corpo faz afeta na mente. Exato. Afeta no pensamento. Tanto é que a gente faz atividade física e não tem um benefício psíquico.
Atividade física não promove um benefício psíquico? Só promove, né? Você me conheceu numa época, quando a Tatiana me conheceu, eu acho que meu pai tinha acabado de falecer. Foi isso mesmo. Sim. Meu pai tinha acabado de falecer. Sim. E eu pesava, hoje eu tenho 90 quilos, mas eu pesava 130 quilos. Olha. Né? E meu irmão, como profissional de educação física, me viu e falou: Robson, você está muito acima do seu peso. Foi quando eu comecei com atividades físicas, né? E foi quando eu conheci a Tatiana. Tive a honra de conhecer a Tatiana. E aí que eu vi como o exercício muda a tua vida, a tua maneira de pensar, vem criatividades. Eu mexia com teatro, eu fui professor, te falei aqui em off, né? Eu fui professor de teatro há 11 anos e eu escrevia peças e com exercício, se eu escrevia uma peça antes de fazer exercício, eu escrevia 11 depois que eu comecei a fazer exercício. Exato. Como muda a mente, como abre a mente da gente, né, Tatiana? E aí eu queria, Robson, colocar uma chavezinha nisso, porque não é só o exercício, é o movimento. Tá. O ser humano, o ser vivo, sei lá, eu acho que todos os seres precisam de movimento. A água parada apodrece, né? Sim. O universo é movimento, a vida é movimento. Então, não é só o exercício físico. Pode ser o exercício, a dança, né, bailarino, né, fadinha. Né? Fadinha aposentado. Perdi as asas, a varinha de condom há muito tempo. E o balé é um exercício que fortalece vários músculos. Aquele ator Jean-Claude Van Damme, da minha época, que fez o Era o Grande cara Dragão da Branco. dança, né? É o corpo... Não, o Giannichini. O Giannichini também? O balé, né? O balé. E é o movimento, porque às vezes eu, como professora, né, como profissional de educação física, é muito comum que eu escute: mas, Tati, eu não gosto de fazer exercício. Não gosto de musculação, não sou atleta, não gosto de fazer nenhum esporte. Eu digo: tudo bem, vai nadar, vai caminhar, vai dançar. Eu proponho dança de salão. Vai se movimentar. E é o que cada um gosta de fazer. Sim, o que é prazeroso para ele. Exatamente. Não adianta botar uma pessoa numa academia trancada se ela gosta de esporte ao ar livre. Então vai fazer um vôlei de praia. Exato. Vai fazer Beach tênis. Um beach tênis. Canoa havaiana. Aí, ó, vários, né? São inúmeras possibilidades. São infinitas possibilidades. É fazer o que você gosta. É fazer o que gosta, mas fazer. E aí, voltando para a pandemia, né? A pandemia imobilizou a gente dentro de casa. Exatamente. A pandemia nos deixou imóveis. Piramos o cabeção. Piramos. E o que aconteceu pós-pandemia? O número de pessoas procurando atividade física era muito maior. O exercício tomou uma proporção muito maior depois da pandemia, porque as pessoas começaram a sentir necessidade de se movimentar. Exatamente. E aí, então, a gente, voltando para a ligação corpo-mente, a gente se movimenta e interfere na mente. Ao mesmo tempo, a gente pensa e sente e interfere no corpo. É biológico. Não tem como negar a atuação da mente no corpo. Cachorro, quando está com medo, faz xixi. É fisiológico, Sim. Né? A gente, quando passa por um medo extremo, algo que vem, perde o controle do esfíncter. Sim. Então, não existe separação corpo-mente. Não sabemos quem veio primeiro. Incrível. Nesse tema, especificamente nesse tema, tem um grande parceiro meu que é psiquiatra e educador físico. Olha que coisa. É psiquiatra e educador físico. E a gente estava pensando... Eu gosto muito de criar metodologias para o meu paciente, né? Então, exatamente o que ele vai fazer? Passo a passo. Chegou ali, passo a passo. E nós criamos uma regrinha, que é o seguinte. Como é que nossa regra do passo a passo da saúde mental? Primeira coisa, paciente chegou no consultório. Primeira pergunta, faz atividade física? Não existe nada mais importante que atividade física. Nada. Saúde mental. Quer começar? Está ansioso? Está nervoso? Qualquer coisa. Atividade física. Dependência emocional, ciúme, insônia, atividade física. É remédio, né? Ejaculação precoce, não importa. Dependência emocional, atividade física. Atividade física é base. Primeiro porque ela estimula neurônios, aumenta a criatividade, melhora a concentração, endorfina, serotonina, dopamina, enfim. Primeira coisa, a atividade física. Segundo nível, fez atividade física? A maioria não faz. Atividade física, primeiro passo. Segundo passo, atividade social. Nós somos seres... Como é que é o nome? Gregários. Gregários. Nós somos seres gregários. E é instintivo, Robson, Rafael, é instintivo. Nós temos um instinto. Você vê que bicho, quando nasce, não fica só para onde ele vai, para perto da mãe. Isso é do mamífero. A gente pode tentar lutar contra e se isolar. Mas não tem jeito. Resultado do isolamento?
Patologia, Atividade social. adoecimento. Atividade social, segundo nível. Atividade social, vai pra igreja, vai jogar dama na pracinha, vai passear no shopping, vai fazer grupo de apoio, vai participar de um grupo de beach tennis. Vai pra academia. Vai pra academia. Não importa. Atividade social. Dança de salão é ótimo, porque é o que eu tava falando. Une que tudo, né? Atividade social e física. Pronto. Né? Une tudo. Vai arranjar um namorado, vai fazer sexo. Isso funciona, é atividade social e física. Né? Pois é, pô. Esse é um bom remédio, É um inclusive, ótimo né? remédio. Vocês como terapeutas, né? A gente está falando de saúde mental, saúde física. Eu vou entrar num terceiro campo aqui, saúde espiritual. Vocês acham importante a pessoa que tenha fé e se agarre a essa fé para melhorar o que está aqui dentro da Hoje, cabeça atrapalhando? Medicina e espiritualidade é uma cadeira obrigatória na Faculdade de Medicina. Olha, Hoje, espiritualidade está na sala de aula das ciências. Né? E não se fala necessariamente de religião. Espiritualidade é ação de servir. Estar com o outro, atividade social. Estar presente para um propósito. Isso é espiritualidade. Né? Agora, a crença pessoal de cada um... a crença, eu não estou falando de religião, não. Eu estou Fé. falando de fé. É, exato. Né? Eu estou falando isso porque eu passei, né? Eu passei pela pandemia também, passei por momentos difíceis da minha vida, tive 2 perdas importantíssimas, né? Meu pai e minha mãe. E você fica meio sem chão. Exato. Né? Você fica sem chão mesmo, como eu fiquei. E a fé me salvou. Eu posso falar que a fé... Eu não estou falando de religião, eu não tenho religião. Tá? Mas isso me deixa livre para eu frequentar Umbanda, para eu frequentar a Igreja Batista, que eu amo, que é a Igreja Batista, a IBA e a Igreja Batista do Recreio. E se eu quiser ir no kardecismo, eu busco a fé aonde eu quiser. E não aceito ninguém falar que é errado, porque eu acho que todos ali estão com o mesmo objetivo. Então, eu descarto a religião e eu fico com a fé. E a fé me direcionou novamente. É engraçado. Por isso que eu estou falando com vocês, que é tão saudável a gente falar, né, de saúde mental, saúde física, né? Então, e a espiritual? Vocês estão bem? Acho importante? Eu vi um artigo esses dias, que eu não vou saber o nome, que eu sou péssima nisso, né? Nome, data, não é comigo. É. Aqui vem um advogado, sabe tudo de cabeça. Sou Não, péssima mas o Robson nisso. só sabe que tá com o celular ali. Assim. Tá com a cola dele. Ó, eu nem né? colhei aqui, tá? Deixa de ser bobo, fadinha. Ai, E ai, aí ai. esse artigo dizia que eles fizeram um estudo sobre a fé que comprovava que a pessoa, quando se coloca em movimento de oração, ela não precisa orar. Ela precisa se colocar, só de se colocar em movimento, em posição de oração, ela joga mais sangue para o lobo pré-frontal. Olha só. Aumenta a possibilidade que a pessoa tem de pensar melhor. Então, é muito profundo isso, né? Eu, particularmente, acho que o ser humano, ele é espiritual, ele busca por uma conexão, e aí religião é algo à parte disso, né? Nós estamos falando de espiritualidade. O ser humano, ele tem estruturalmente uma falha, uma falta, uma carência, algo falta, e eu acho que ele busca isso de alguma forma. Os animais, eu entendo que já são conectados com essa natureza, com essa vida, com esse cosmos. E o ser humano, em algum lugar do caminho, se perdeu nisso. Sim. Talvez por pensar demais, não sei. Mas eu tenho para mim que o ser humano, de alguma forma, precisa desse resgate. Ele precisa desse preenchimento. Mas eu, óbvio, não posso falar por todo mundo, né? Claro. Tem gente que se sente super preenchido sem precisar de fé. Mas a fé também pode ser em qualquer coisa. Pode ser a fé na caneca do Robson, sensacional. Gostou da canequinha Casa do Garay? Adorei. Ah. Pode ser a fé em mim mesmo, pode ser a fé em Deus, pode ser a fé na religião. Mas eu acho que a vida sem fé fica muito difícil. E aí, eu vou só pegar a tua fala, e eu também passei por isso. Passou também Pelo na pandemia? que você passou. Na pandemia, não. Por perdas? Novembro do ano passado, novembro de 2023, a minha mãe morreu. Em dezembro de 2022, o meu pai morreu, 20 dias depois da minha mãe. Uau. Um mês depois da morte do meu pai, a minha irmã sofreu um acidente gravíssimo. E 4 meses depois do meu pai, o meu namorado morreu. Nossa. Robson, isso tudo aconteceu em 6 meses. E eu lhe digo, se eu não tivesse fé, eu não estaria de pé. O que me mantém de pé, É a que fé. me manteve de pé, foi também a minha fé. A minha fé, a minha terapia, o meu recurso terapêutico, tudo que eu busquei na vida. Porque a vida é isso, né? A vida é isso. Você tem A que estar vida- preparada para... É atravessamento. Sabe?
nessa lista da saúde mental, a primeira regra é atividade física, atividade social. Aí tem outras 3 ainda. Mas isso a gente criou essa lista, mas sabíamos que faltava alguma coisa. Que antes de existir uma lista, tem que existir. Autoconhecimento e espiritualidade. Não está na lista. Autoconhecimento e espiritualidade não entra nessa hierarquia. Isso é pré-requisito para ser humano. Exato. Então, é interessante que deveriam ser 6... Não, porque a lista dos 5 itens não contempla a espiritualidade e autoconhecimento. Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Porque isso deveria ser básico, né? E qual é a matéria e a disciplina nas escolas que, como, por exemplo, filosofia, eu sou professor de filosofia, né? Olha que coisa. Onde que se discute autoconhecimento? Em lugar Não nenhum. se discute. Hoje, você sai do ensino médio, do colégio, sabendo exatamente qual vai ser o troco do mercado. Quanto de força eu tenho que fazer para acertar um saco de arroz lá nos computadores. Você sabe exatamente o ângulo, a força. Só que quando você sai do colégio, isso não faz a menor diferença na sua vida real. O que faz diferença é o que fazer para ser feliz. Quais são as minhas fragilidades? O que eu vou fazer quando eu crescer é uma dúvida gigante. Para você ter ideia, boa parte das pessoas que eu atendo são jovens que acabaram a faculdade, ou acabaram o ensino médio, entraram em 2, 3 faculdades, não sabem o que continuar, porque não tem propósito. Eles foram excelentes alunos, passaram no colégio. Ótimas notas, papai ficou feliz. Papai ficou muito feliz. 10, 9 na média. E não sabe o que é fazer quando crescer? Não existe uma cultura do autoconhecimento aqui. Talvez meditação, olha que coisa, é possível que meditação você conheça no colégio, um dia antes do Enem. Um dia antes do Enem, aqueles alunos vão fazer um aulão e vai ter aula de meditação. Um dia antes do Enem. Então o cérebro não aprendeu a fazer meditação. Os alunos vão sair e vão falar assim, não adiantou para nada. Claro. Porque eles não aprenderam o que é meditação, não usufruíram do benefício Isso tem da que ser meditação. uma prática constante. A Tatiana deu aula de meditação. Eu dou aula de meditação. Dá aula de Dou meditação. aula de Exato. alongamento e meditação. Inclusive, foi ótimo você falar isso, Rafael, porque esse é um tema muito delicado. A gente está falando de depressão e ansiedade e a quantidade de depressão e ansiedade nos jovens é assustadora. Sim. Exato. Assustadora. Porque primeiro que a nossa cultura invalida o que a gente sente. Eu sempre digo isso em todos os lugares. Nós somos ensinados a pensar, mas não somos ensinados a sentir. A gente é valorizado por saber pensar. A gente é valorizado por ser inteligente, mas a Sim. gente não é valorizado por sentir tristeza. Então engole o choro, que chorar é coisa de gente fraca. Não faz birra. Que menina feia, tá fazendo birra. Esse bonzinho é ser babaca. Né? Ser É. bonzinho também é ser babaca. É. Então a gente não pode em nenhum momento sentir nem expressar nossas emoções. A gente pode pensar. E o que a gente faz com isso? O que a gente cria nessas crianças, nesses jovens? Isso aí que você está sentindo não serve para nada. Vai estudar porque você tem que ser o melhor para ganhar dinheiro na vida. Isso, nossa cultura capitalista destrói a autoestima, destrói tudo nesses jovens. Então, os jovens saem da escola sem saber o que fazer, sem saber o que querem fazer, sem saber o que fazem com aquilo que sentem. É devastador. Eu sou, assim, radicalmente contra o modelo de ensino brasileiro. Radicalmente contra. Eu acho que tem que mudar muita coisa. Inclusive, a coisa que eu falo é uma delas, a gente está falando aqui de sentimentos, né? Mas uma delas seria a saúde financeira, né? O sistema financeiro, a pessoa ter ali uma Educação noção, né? O que é financeira, fluxo de caixa, o que é um DRE, o que é... Tem noção da crítica que tem se levado às escolas porque agora se colocou empreendedorismo no currículo? Olha só. Para mim isso foi genial. É genial isso. Foi genial. Eu era professor de empreendedorismo. Eu abandonei o serviço público porque eu virei professor de empreendedorismo. Ah, é? Aí eu falei, peraí, não tem mais coisa pra fazer. Que crítica é essa? Saí. Enfim. E aí eu era funcionário público, larguei o serviço público para me dedicar à clínica, né, tal. E, cara, assim, é impressionante como que os alunos... É possível ter ensino médio. Eu não preciso ficar trabalhando 40 horas atrás do balcão para ganhar um salário mínimo? Cara, é isso. A possibilidade de você pensar que você não é necessário
você seguir o que todo mundo à sua volta diz, que é você estudar, ganhar um salário mínimo e... Trabalhar 44 horas semanais e tudo mais, mas será que é interessante, né, para os líderes? Eu não vou nem entrar nesse lado político aí, né, porque hoje o foco não é esse. Tati, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou, Robson, eu não vim trazer fórmula mágica nem para ansiedade e nem para depressão, né? E o ponto mais importante seria como lidar com esses dois sentimentos. Então, assim, o que fazer com isso? E de que forma podemos lidar, minimizar e reaprender a viver ao invés de sobreviver? Robson, eu vou começar falando do porquê eu disse que não vou trazer fórmula mágica e nem o que é depressão, porque... Acho que nem existe fórmula mágica. Exato, esse é o ponto. E porque, assim, pessoas falando de o que é depressão, o que é ansiedade, tem muito. Todo mundo virou moda falar disso, né? Todo mundo fala. E eu acho que uma outra coisa que virou moda foi vender fórmula mágica. Porque... Nós, terapeutas, né, Rafael, sabemos que não existe fórmula mágica para absolutamente nada na vida. É processo. A vida é processo. Tudo é processo. A gente tem que aprender a fazer novos caminhos, aprender a fazer diferente, aprender novas formas. Então, eu quis falar, né, sobre isso, porque o que a gente faz com a depressão e a ansiedade? O que a gente faz quando a gente é atravessado pela vida? O que eu faço agora que eu tive perdas? O que eu faço agora que eu estou em luto? O que eu faço agora que eu perdi o emprego? Sim. O que eu faço com isso aqui que está me faltando? O que eu faço? E às vezes você não tem essa resposta porque você não tem aquela pessoa que te amparava. Que nem no nosso caso, nós perdemos nossos pais, que era, vamos falar assim, nosso porto seguro. Quando a pessoa se vê sem essa base, o que eu faço? Desamparado, né? A palavra é desamparo. Desamparado, a palavra é essa. O desamparo. E o que eu digo para as pessoas? O que a gente faz nessas horas? Para mim, só tem uma receita. É buscar recurso. Porque... buscar recurso é a única forma que a gente tem de se sentir amparado, sustentado. Então, o que é recurso? Rede de apoio. A gente não pode passar por sofrimento sozinho, em hipótese alguma. Se isolar é o que a gente não pode fazer. É claro que existem momentos em que a gente quer ficar sozinho, que precisa elaborar, óbvio, tem. Mas não pode ser uma regra. A gente precisa de rede de apoio. Recurso, atividade física, movimento, porque precisa gerar movimento interno, preciso me sentir seguro no meu corpo. Outro recurso sensacional que eu acho que não pode mais faltar na vida de ninguém, meditação. E não é porque é moda, porque a meditação ela tem a incrível capacidade de nos fazer aprender a lidar com aquilo que a gente sente. Então, no momento em que eu estou muito triste, no momento em que eu estou muito ansioso, me recolho em mim mesma para me observar e poder estar em paz com aquilo que eu estou sentindo. Porque aquilo que eu estou sentindo está muito ruim, eu não sei o que fazer com aquilo. Eu posso aprender a lidar com aquilo. Então, não existe fórmula mágica, de novo, mas existem possibilidades de viver com os atravessamentos da vida. Buscar recurso. E, óbvio, no mais lindo dos mundos, a gente vai buscar um profissional especializado, terapia. Mas também estamos falando de um sistema que terapia não é para todos, né? Sim. Não é divulgado, as pessoas acham que terapia é coisa de maluco. Ainda tem isso, né? Muito! Eu falava isso na Rádio Bandeirantes. Acho que eu cheguei a falar em entrevista com vocês. Muito. Assim, eu acho uma coisa tão retrógrada essa coisa de falar, eu vou procurar psicólogo, não sou maluco. Vou procurar um psiquiatra, eu não sou maluco. Vou procurar um terapeuta, eu não sou maluco. Gente, e a vida ensina. Eu acho que eu tô com 50, vou fazer 53 anos, dia 29 agora, semana que vem. Ai, quero presente. Que fosse 30. Obrigado. Por isso que eu amo essa mulher, tá vendo? E assim, e quanto mais velho, mais experiente a gente fica, a gente tem a certeza de que todo mundo precisa de um terapeuta. Exatamente. Todo mundo precisa, né? Que é o que você está falando, precisa de recursos. E o profissional qualificado é um excelente recurso para isso.
E o profissional, ele te ensina a ter recurso. É como ir para o recurso, como acessar o recurso. O que é recurso? Porque, por exemplo, eu posso... Um recurso maravilhoso, a natureza. Eu posso estar me sentindo péssimo, vou à praia, por exemplo, e ali na praia eu saio me sentindo melhor. E as pessoas, talvez, que não entendam sobre o autoconhecimento, não entendem que a praia pode ser um recurso. Então, também a função de um terapeuta é nos fazer olhar para o recurso. O que é recurso para você, Robson? O que é recurso para você, Rafael? Sim. O que é que te faz bem? Você já viu uma figurinha que são duas pessoas conversando e aí tem um cordão entre eles, um cordão todo bagunçado e um outro cordão na cabeça, né? E um outro cordão lá na cabeça do outro, todo arrumadinho. E aí significa que o cordão bagunçado sou eu conversando, de repente, com um amigo. Tô aqui, conversando com um amigo, desabafando, é ótimo, sensacional. Também é um recurso. Mas lá no terapeuta, aquilo que eu falei, ele ganha um outro nível de elaboração. Exatamente. Porque você teve que expressar. Para expressar, você teve que organizar a ideia. Para organizar a ideia, você mexeu com aquilo que estava bagunçado. Exato. E também, a minha interpretação, eu viajei agora aqui. Viajou na figurinha. Eu tô me sentindo com 18 anos vendo o show do Kiss lá no Maracanã, me sentindo assim, com a marola. Quando você falou, me veio eu dando conselhos pro meu filho, assim, cuidado com as coisas que você fala e para quem você fala. Porque ele está com 19 anos, está ali com uma galera de 17, 18, 19 anos, e às vezes ele vai expor um sentimento e vai escutar uma coisa completamente errada e pode influenciar de uma forma muito negativa para ele. Então, a mesma coisa que ele fala para um profissional qualificado, vocês vão saber orientá-lo e aí sim ele vai tomar o rumo certo. Então, acho que as palavras têm força, claro que tem, né? E você falar para a pessoa certa é o grande negócio. O especialista é a mão de obra mais barata que existe. Eu tenho certeza disso. Porque o tempo que você vai ter que investir, o dinheiro que você vai ter que investir em curso, o tempo que você vai quebrar a cara várias vezes. Pô, eu tenho que fazer um design para um banner. Eu sou péssimo designer. Eu tenho que fazer um banner para propaganda, né? Eu não vou ser capaz de fazer aquilo. Cara, eu paguei R$200. O cara fez para mim uma imagem e foi incrível. E eu jamais faria imagem daquela. Faria aquilo. Eu teria que estudar o que o cara estudou. Pegar os programas que ele aprendeu. Exatamente. Não existe isso, né? Eu ia gastar o tempo que ele investiu. Exatamente. As ideias, as misturas, a psicologia das cores que ele usou. A gente precisa assumir que a gente não não sabe tudo, né? Não dá. Aliás, você falou a psicologia das cores, aí eu viajei aqui também. Tem alguma coisa na água aqui, gente? Alguma coisa na água aqui? Eu queria uma água pura. Por favor. Bacana. Sabe aquela frase que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Sim. Eu incluo o terapeuta aí também. Porque eu acho que todo mundo, em algum nível, se acha terapeuta, né? Sim. Um amigo me conta algo e eu tenho algo para te falar a respeito do teu problema. Exatamente. Não é? Exatamente. E aí eu posso falar o maior absurdo de todos em nome do meu cuidado com você. Eu não sou terapeuta, mas, Robson, poxa, eu acho que você não devia fazer isso, cara. Esse aqui é o erro para mim. Entendeu? E aí por isso escangalhou-se tudo. Por isso que existem os terapeutas. Ô, Rafael, aqui mudando aqui um pouco para hipnoterapeuta, né? A hipnose, quando você fala, eu sou hipnoterapeuta. Fala 3 vezes. Hipnoterapeuta. Pronto. Agora sim. Eu buguei. Então, quando você fala que é hipnoterapeuta, uma pessoa que acabou de conhecer, a pessoa ainda tem aquela reação de, cara, esse cara vai me hipnotizar, vai fazer o que quiser de mim. Ainda tem essa... Tem. Olha, é muito comum as pessoas falam assim, então não olha pra mim. Tipo, Medusa. Vamos começar pelo espelho. Medusa. Não olhe para a cobra, não pode. Agora é tarde. Já olhei, você vai virar uma Agora pedra. já era. Não existe, cara. É porque, quer ver uma coisa? As pessoas querem saber que tipo de hipnose você faz. Só que minha percepção da hipnose... Quando comecei a estudar hipnose, pra mim era muito mágico ver aqueles fenômenos hipnóticos, sabe? A pessoa esqueceu o nome. A pessoa
só falar cantando, falar em rima, ou ficar parada, ou colar a mão em qualquer lugar. Os fenômenos hipnóticos me chamavam muito a atenção. A pessoa alucinar, ver alguém famoso, sei lá. Né? Isso Tem um glamour aí, né? tem, mas antes, olha só. Tem, que coisa. total. O que era interessante? Ninguém sabia como é que funcionava aquilo, mas algumas pessoas faziam isso. E era um evento de circo, né? De teatro, olha, o grande não sei o que lá. E Tinha um olho aqui também, tinha o terceiro olho. né, Sim. tal. Então, só que existem conhecimentos que vão passando, o imaginário fica ali naquilo. Né? Para você ter ideia, Freud abandonou a hipnose. Freud morreu em 1938, setembro de 38. A hipnose atual, a moderna, nasceu em 56. Traduzindo, Freud ele não conhecia esse novo modelo. E a primeira coisa que se sabe é que hipnose pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você souber como funciona aquela pessoa, como que ela cria padrões imaginativos, como que ela se comunica, porque hipnose é comunicação. Sabe quando você fala com alguém, você gosta do jeito que aquela pessoa fala? Sabe um filme? Imagina um filme. Você que é diretor de teatro, Robson. Se pegasse uma peça e pusesse 10 diretores, eles não viram o trabalho do outro, como é que seriam as 10 peças? Seriam iguais? Não. Por quê? Total. A comunicação de cada um deles seria completamente diferente. A interpretação que eles vão dar para aquela obra. É engraçado, não queria te interromper, mas quando eu era diretor de teatro, eu falava para meus atores assim, ó, cabem 356 pessoas no teatro dos grandes atores do Barra Square. Falava, vão ter 350 pessoas aqui dentro. Vão ter 356 peças diferentes passando ao mesmo tempo. É exato. Porque cada um vai interpretar de uma maneira. É incrível. E claro, a hipnose ela é muito biológica. Então, isso está no cérebro. Hipnose é cérebro. Se você sabe se comunicar, tem padrões, você vai conseguir alcançar aquele estado. Beleza? Tem pessoas que funcionam com um tipo, pessoas que funcionam de outro. E se eu não conheço a pessoa, como é que eu vou fazer isso? Então, conhecer a pessoa é a melhor forma de você fazer essas coisas. Ontem, minha namorada falou, por que você nunca me hipnotizou? Ciumenta. Você que pensa, gatinha. Não é. Não sabe Quem de nada, disse que inocente. não? Ele só fez isso aqui, ó. Ele só fez isso, ela. Não sabe Quem é de você? nada, inocente. Não, mas tem uma coisa. Quem disse? Eu peço que você retire esse estalo da gravação, porque se instalar, ela pode acordar e separar de mim. Desculpa. Então, mesa de corte, por favor, Corta o atenta estalo, aí. por favor. Então, É um risco que você corre, É um né, risco. Rafael? Tira o estalo aí. Mas, enfim, hipnose nada mais é do que comunicação. Tem coisas que você... Já teve pensamentos que ficam na tua cabeça? Música chiclete. Rapaz, porque eu vou cantar uma pra você agora. Não, Canta. não. Alguém falou alguma coisa pra você, mas assim, você ouviu alguém falar alguma coisa na rua, você não estava nem dando valor, mas o jeito que aquela pessoa falou Fica na tua mente. ficou na tua cabeça girando. tempo Famoso, todo. fiquei hipnotizado, né? Exato. É. Inclusive, fiquei hipnotizado por um cara que achei sensacional, maravilhoso. Uau, não consigo tirar o pensamento daquele homem. Olha só. Não é? E você nem É me isso, conhecia ainda. é isso. Olha só. É isso, nem me conhecia. Nem me conhecia ainda. A pessoa hipnotizante. É isso. E fica olhando a pessoa, admirando, né? Quer ver uma coisa? Ontem, eu sempre fico pensando em métodos, como esclarecer para o meu paciente passo a passo, como ter resultado. E eu fui comprar ontem um azulejo, uma imagem impressa em azulejo, né, tal. E numa das amostras tinha uma frase assim: cultive pensamentos bons. E isso ficou na minha cabeça. Como que eu vou colocar essa frase no meu consultório? E eu tô com essa frase até agora. Eu vi ontem isso. E ficou: cultive pensamentos bons. Falei, cara, que mensagem incrível. As pessoas deveriam se espalhar para o mundo inteiro. E olha só, aquele azulejo provavelmente já estava lá há vários anos. E provavelmente impactou ninguém. Ou pouquíssimas pessoas. Mas me tocou de uma forma que eu estou assim: cultive pensamentos bons. E muitas vezes as pessoas não conseguem pensar coisas boas porque elas não sabem pensar coisas boas. Elas não cultivam. É a lei da semeadura, né? É criar um recurso. Você colhe aquilo que criar um você... recurso. Recriar um recurso. Como pensar positivamente. As Exato. pessoas não fazem o que não sabem fazer. Simples. Se ela não sabe, se ela não faz, é porque dois motivos. Ou ela não sabe fazer,
ou não tem motivação adequada para isso. E esse negócio do pensamento é muito curioso, né, Rafael? Porque eu digo isso para os meus pacientes. Eu não consigo controlar meu pensamento. Não, de fato, ninguém controla pensamento. O pensamento, ele brota. Exatamente. Do Não nada. controla pensamento. Do nada. A gente pode, no máximo, controlar o que faz com aquele pensamento. Você pode obedecer ou não o pensamento? Obedece ou não. Ou é dominado ou não pelo Sim. pensamento. Mas o pensamento vem e Ele veio. vem do nada. Às vezes a gente está conversando, cansa de acontecer, né? E você está conversando com uma pessoa, daqui a pouco vem um pensamento, já não está mais prestando atenção naquela Já era. pessoa, já está no pensamento, a pessoa não é, Robson. Claro que é. Desculpa. E sabe né? Deus onde tu foi parar, né? Sabe-se Deus onde vai parar. Sabe-se Deus. Aconteceu isso agora, que a nossa entrevista, falei, gente, desculpa, viajei aqui. É. Né? Meu pensamento é nos cordõezinhos enrolados na cabeça e outro certinho. Falei, caramba, João Vitor, eu me vi conversando com meu filho. Pensamento. É isso. Pensamento. E como fazer para cuidar dos negativos entre muitas aspas, Sim. e Os pensamentos potencializar negativos, os né? positivos. Então, o meu papel, hoje, eu me vejo muito mais como estrategista da comunicação do que como hipnólogo apenas. Porque a comunicação é que vai permitir que aquela pessoa crie estratégia para alcançar ou não o que você está falando. Porque pensa bem, Robson, você tem certeza de A, beleza? Só que esse pensamento A, essa crença que você tem, o A, não importa o que seja, A, não funciona para a tua vida. Você colocou como valor que você tem que ficar casado, só que essa mulher te maltrata, essa mulher não gosta de você, só que você faz tudo por ela porque você acredita que aquilo... Porque família é um valor muito grande para você. Olha só, o valor que você está dando para a família está acabando com a tua vida. Se eu falar isso para a pessoa, sabe o que ela faz? Ela vai embora no meu consultório e nunca mais olha para mim. Nem te paga, inclusive. Não, pagar vai pagar. Ele é porque contra a participado. família, ele é contra a família. Mas, Anticristo. Já leva pro político. exato. Ah, é porque você é... É muito isso, fácil para aquilo. você que não sente. Pois é, é porque Robin. você é homem. Ou É, porque... porque- Não importa. É. E olha só que coisa. O meu papel, na minha primeira sessão eu digo, o meu papel não é avaliar a pessoa, não é julgar a pessoa. É fazer com que ela alcance o que ela procura. Então, não importa, eu não tenho que concordar com você ou discordar. O que eu tenho que fazer é entender como você se comunica, como que você pensa, para que os resultados apareçam na sua vida. Entendeu a questão? Então, a hipnose, ela é muito mais do que só um fenômeno físico. É uma estrutura de comunicação. Então, quando você fala sobre hipnoterapeuta, atualmente eu prefiro até falar psicanalista. Psicanalista, né? Por quê? Sou terapeuta. Só que eu utilizo como recurso a A hipnose, hipnose. porque é altamente funcional. Entendeu? Meu papel não é moral. Não julgamento moral, tá certo. Hoje, uma paciente falou para mim assim, hoje de manhã, ele falou que tinha uma psicóloga lá com ela e falou assim, mas você não pode pensar uma coisa dessa, você não pode fazer isso. Eu falei, ela não sabe fazer diferente. Então, meu papel não é julgar, ela pode pensar o que ela quiser. Não funciona para a tua vida. Quer continuar assim? Não. Então, o que a gente pode fazer diferente? Entendeu? A estratégia é essa. Recurso. Então, bem, existe ainda esse mito de hipnose, esse medo, assim, essa coisa de... Eu fiz uma enquetezinha antes da nossa entrevista e tiveram algumas perguntas, né, de pessoas assim, interessadas tanto na parte de terapia quanto da hipnose. Uma das perguntas é como a hipnose pode ajudar a criar e manter hábitos saudáveis que favoreçam o desempenho esportivo. Eu achei interessante isso porque a gente vai falar da hipnose, da técnica da hipnose, né? Podemos chamar de técnica da hipnose, se você quiser, para atletas de alto rendimento. Então, exatamente. Vamos responder aqui. Vamos responder isso aqui. É contigo. E como é que começou essa coisa de alta performance, né? Eu sou especialista em transformação emocional e comportamental. Como isso naturalmente vai trazer alta performance, vai caber alta performance acadêmica, profissional, esportiva. Só que a esportiva acabou aparecendo muito mais porque, primeiro, lembra daquele psiquiatra que eu me juntei, educador físico, criamos a lista do que fazer. Primeiro da lista, atividade física. Segundo, atividade social. Terceiro, nutrição. Olha só, nutrição é necessária, a nossa base. Muitas vezes você não come direito, não produz dopamina ou serotonina por causa da nutrição. E isso aqui também, né? Que a água... Então, assim, nutrição é o terceiro ponto. Vida. Só que tem o quarto ponto necessário, terapia. Terapia é o quarto ponto. E olha que coisa. E o quinto ponto, psiquiatria. Certo? O que acontece no mundo de hoje? Inverteram a pirâmide. Tô com um problema, vai no psiquiatra. O psiquiatra manda você pro terapeuta. O terapeuta fala, você tá gordo, você tá magro, vai no nutricionista. Então faz parte de um grupo de apoio, depois fazer atividade física.
A atividade física é a última Viraram a coisa. pirâmide de cabeça pra baixo. O cara vai tomar O remédio. mundo está ao contrário e ninguém reparou. Já dizia a Cássia Eller. É isso, tá tudo de cabeça pra baixo, né? Cara, primeira coisa, faz atividade física? Então faça. Peraí, Rafael, quer dizer então que alguém que faz atividade física, tem atividade social, come bem, não vai ter problema? Claro que vai. Somos humanos. Só que a possibilidade, os recursos que você vai criar para sair dessa vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido. Você vai ter habilidades para isso. E aí você me perguntou sobre como que a hipnose pode ajudar a performance esportiva. Exatamente, uma Né? atleta, né? Se manter em condições, como é que é? Eu vou ter que buscar aqui. A hipnose pode fazer uma recuperação. Não. Perdi aqui tanta pergunta. Como é que ela pode se manter motivado para seguir uma vida esportiva, uma vida atlética? Existe uma coisa chamada movimento ideomotor. Ação ideomotora. O que é uma ação ideomotora? Um pensamento cria comportamentos inconscientes. Você pensa em algo e o seu corpo se manifesta através do seu pensamento. Olha que maneiro. Isso, primeiro, Robson, lembra daqueles moleques que acabaram o ensino médio e não sabem o que fazer na faculdade porque não tem propósito? Sim. Imagina, por que você faz atividade física? Sei lá porque eu faço atividade física, minha mãe mandou. Pra ficar forte. Porque... Pra ficar forte. Pra ficar forte. Ah, bonito. né? Os jovens são assim, né? Vai ficar forte. Mas a primeira questão é, e por que você quer ficar forte? É porque eles não têm propósito quando tem atividade física, certo? E a primeira coisa é, vamos construir uma pessoa incrível da tua vida? Vamos construir a sua melhor versão? Mas quando eu falo melhor versão, que a gente escuta muito isso, né? Vamos construir a sua melhor versão. Mas vamos fazer você ver a sua melhor versão? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso agora? Vamos? Topa? Agora. Você não precisa nem expor aqui como é que vai ser. Só uma experiência. Vamos. Pode ser? Pode. Sim. Consulta de graça agora? Faz vocês aí também. Aproveita e faz aí Todo também. mundo aqui, a Consulta de produção graça, inteira. Produção hein? toda. Consulta de graça. Ó, é bem simples, ó. Só fecha os olhos e fechar os olhos tem um único propósito e motivo de aprimorar a sua visão. É que você, quando você imagina, você consegue, de olho fechado, muito mais fácil. Ok. Então eu vou fechar meu olho. Pode fechar o olho. Eu já Ok. tinha fechado o meu. Pode fechar o olho. Agora, Mulher. eu peço que você observe a sua respiração. Vê como é que você respira. Se é com a parte de cima, com a parte de baixo, se é rápido, devagar. Só um segundo. O Robson tá preparado para ser hipnotizado? Já foi. Já foi. E observa a sua respiração. Agora, imagina que cada vez que você solta o ar, os seus braços vão ficando mais relaxados. Desliga os músculos dos seus braços. Desliga das suas pernas. E observa agora que você vai desligar o seu quadril, seu abdômen, suas costas. É bem simples. O que você está fazendo agora é completamente fisiológico. Agora eu peço que você observe seus pensamentos. Eu peço apenas que você observe os pensamentos que estão aí. Se são formas geométricas, imagens ou palavras, eu não sei como são. Simplesmente eu peço que você afaste esses pensamentos até que sua mente fique vazia. Pode ser um monte de coisa aí, pode ser linhas embaralhadas. Apenas imagine o vazio. Leva o tempo que for necessário para isso. Você vai apagando essas imagens, soprando e vai esvaziando. Agora, existe uma coisa incrível chamada sensação de sucesso. Você já teve isso quando você passou de ano, quando você deu seu primeiro beijo, quando seu filho nasceu, quando uma coisa muito boa, quando você foi contratado para o seu primeiro emprego. E essa sensação vai nascer em algum lugar do teu corpo. Observa, lembra da sensação de sucesso e experimenta isso no seu corpo. Essa sensação que nasceu no seu corpo vai nascer em algum lugar. Leva a sensação para o meio daquele vazio na sua mente. Leva lá para o meio. Vai ser um pontinho. Esse pontinho pode ter uma cor. E agora, nós vamos conhecer você do futuro. A sua melhor versão. É uma versão que já passou por tudo que você passou, só que alcançou o que você procura, o que você deseja. É você, nota 10. E você vai perceber que esse pontinho ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. E você vai ver exatamente
a forma como o rosto fica, o corpo, a roupa, como se expressa, onde que está. E conforme você criar sua versão nota 10, essa versão incrível, fantástica de você do futuro, simplesmente tire uma foto dela, tirou a foto, e você vai lembrar dela daqui a pouco. Você pode inspirar fundo e abrir os olhos. Foi maneiro? Foi muito bom. Olha os olhos dele, olha os olhos dele. Tá vendo que tá brilhando? Quando você já acabar de chorar? Então, ele é altamente de transe hipnótico. Ele estaria hipnotizado agora. O olho brilha, né? Isso é fisiológico. Bem interessante. Muito bom. Como é que foi pra você? Muito bom. E olha que coisa. A partir do momento que nós criamos uma ideia, o nosso corpo ele pode responder. Olha que louco. A gente já começou, lá no começo a gente falou, né? Da Exatamente, integração corpo-mente. né? Exatamente. Não existe mente sem corpo, nem corpo sem Primeiro mente. assunto, começamos. Primeiro assunto. Dá até uma lentidão, né? Pô, O ovo ou a galinha. Aqui. E olha só. Não, que nem aguinha. Pô, nós 3 criamos aguinha. Pura. Água pura, dessa vez. Não pega a vodka. Tô na onda aqui. Já foi hipnotizado. Vou ficar doido, vou sair daqui com... E agora, olha que coisa. Você falou sobre motivação. Existe uma coisa que... Tem pessoas que fazem coisas na força do ódio. E tem que ir pra academia. Tem pessoas que vão na academia na força do ódio. Certo? Essa sou eu. Não. eu Você é capricorniano? Embora eu seja uma não. professora de educação física. Eu te entendo. A academia é uma das coisas que eu poderia largar agora na minha vida e nunca mais aparecer lá. Eu juro, não tem dificuldade nenhuma. Dizem que vicia. Não cheguei nesse nível. Não sei se eu vou chegar. De verdade. Até larguei, inclusive. Eu, Mas- como uma boa profissional de educação física, sou uma ótima terapeuta. Sensacional. Quer ver uma coisa? E tem pessoas que vão na força do ódio, né? Eu vou na força da integridade. Eu sei que tem que fazer e eu vou lá porque eu quero Pois ser é. exemplo. Assim, é só Mas por aí isso. você vicia. Bom, um dia talvez eu chegue nesse ponto. Ah, é? Né? Eu não sei. Eu... Mas o vício não é sobre o exercício, é sobre o que ele gera. Exatamente. O bem-estar que ele Aí não traz. precisa né? necessariamente ser ali, né? Como eu disse antes. Não precisa ser a musculação. Não. Sim. Tem gente que adora esporte de aventura. Sim. Isso. Fica totalmente viciado em pular de bungee jump. Morreu até um agora na Pedra da Exato. Gávea aqui. Exato. Né? É tanta Exato. adrenalina. Adrenalina é tanta que toma adrenalina. conta da pessoa. Mas você E vê, vicia. eu sempre falei, e eu falo que as palavras têm força, e falo inclusive para meus filhos, cuidado com o que você fala. Ah, eu não consigo, eu não posso. Cuidado, Exato. que isso entra no cérebro de novo. E aí, agora olha só. Você criou nota 10, certo? Sim. A tendência é que a nossa mente concretize tudo aquilo que nós pensamos. Amém. Agora que você tem uma nota 10, você tem uma coisa chamada referência. Você sabe se você está acima ou abaixo da sua referência. Certo? Sim. Nós fazemos a mesma coisa com esportes de alto rendimento. Quer ver uma coisa? Atletas que usaram hipnose nos seus treinamentos. Tiger Woods, golfe. Malone, do basquete. Né? Tem outro também do boxe. E atiradores usam hipnose. É tipo uma mágica? Não É uma entendi. mágica, fórmula mágica. Hipnose funciona. É uma técnica, ele te dá mais precisão, ele te dá mais foco. Então, Isso. ela consegue organizar seus pensamentos. Estrutura mesmo. Isso Foco. Então, o foco é uma das consequências. É. A primeira coisa é que o estado de relaxamento que vocês sentiram, Uhum. ele já trouxe Eu tô até agora. Tá mesmo, olha o olho dele, que maneiro. Eu ia Tá pegar vendo? água, ó. Legal, né? Você relaxa onde- os músculos, não Isso. fica mais. Ô, Rafael, e onde fica o inconsciente nisso? Aonde ficam os traumas, as marcas, as dores? Aonde Ótimo, ficam? muito bom. Porque a gente até ia falar um pouquinho Nós sobre vamos trauma, falar. né? A gente vai Não, falar nós de trauma, vamos a gente vai falar. falar de trauma. Aonde é que fica Nós vamos isso falar aí? ainda. Ó, Você não vai escapar de mim, não. Você tem muita coisa. uma das coisas é a seguinte: para a gente modificar um padrão emocional e comportamental, que é o meu propósito, naturalmente a gente fala de performance. Porque tem pessoas que querem mudar um comportamento para poder ganhar mais dinheiro, ou se considerar um trabalho, ou passar no concurso público, ou ganhar um campeonato de futebol. Não importa. A primeira coisa, a gente vai organizar o cérebro dela para ela saber exatamente para onde que ela vai e qual a estrutura interna do corpo dela que tem que se mobilizar para chegar até lá. Beleza? A gente consegue fazer isso com várias estratégias. As ferramentas? Várias ferramentas, várias ferramentas, estratégias. Não, enfim. não, eu só quero. Eu tô só querendo entender mesmo. Isso. Porque para cada pessoa é um caso diferente, é uma comunicação diferente para cada um.
Agora, e aí tem um princípio. E esse princípio é muito louco. Porque eu sou psicanalista. A gente fala de passado, fala da história. Você é constelador familiar, a gente fala da nossa história, honrar os antepassados e tal. Mas tem um princípio na funcionalidade que é o seguinte: o seu passado não determina o seu futuro. Só tem uma coisa. Você não tem nenhuma experiência na sua vida que não esteja no passado. Todas as experiências da sua vida estão no passado. Todas. Não tem nenhuma experiência sua que está no futuro, nem no presente. Todas as experiências da sua vida estão no passado. Logo, você cria uma lógica interna de como é que você funciona para o futuro. Certo? Quando a gente começa a observar como seria no futuro, você pode modificar essas estruturas. Entendeu? Você vai lidar... Uma da parte da terapia é lidar com trauma, passado, estrutura. A segunda é criar recursos para que ela consiga chegar em algum lugar futuro. E esse passado, presente e futuro é cada caixinha em seu lugar. Certo? A hipnose, a hipnoterapia, a terapia, vai trabalhar exatamente colocando cada coisa em seu lugar. Né? Resolve o passado, tira o peso do passado da tua vida. Quem você é e para onde você está indo. Quando a gente faz isso, a gente consegue alcançar lá os resultados de campeonatos, ou, no caso, aprovação em concurso público, ou vida profissional. É isso. Então, a hipnose é uma estrutura para alcançar isso, entendeu? Olha que bacana. São Recurso, recursos e ferramentas que eu acho sensacional. Voltando aqui agora, a Tatiana, que ela já me dá logo uma chamada aqui. Não, que a gente vai falar nisso. Eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Eu quero falar de trauma. Eu quero falar de trauma. Sabe o que acontece? Eu tô traumatizado. Eu tô traumatizado. E eu Eu quero tô chegar nos traumas Não agora. não foi uma chamada por coisa alguma, é porque eu achei que ele fosse falar sobre Brincando, isso. meu amor. Não, deixei isso pra você, porque eu sabia que você Olha, queria falar de quando- trauma. Não, aí agora a gente vai criar uma polêmica. Quando a minha equipe de Ih! produção chegou aqui, o Nael e a Aline, eu falei, eu tô com os dois aqui, eu tô com o Messi e tô com o Neymar. E, rapaz, eu tenho que jogar a bola pros dois, que os dois sabem o que fazer. Aí eu tenho que jogar um pouquinho pra cada um aqui. E aí vai rolar uma polêmica. Porque a gente vai falar de trauma e é o oposto disso aí que você tá falando. Mas Exato. vamos lá. Não, mas Exato. eu queria... Vamos lá. Eu queria aqui, eu separei algumas coisas para falar agora aqui. Eu já até... Mitos e verdades, né? Existem muitos mitos e verdades que a gente falou. Falar com a pessoa certa, falar com o profissional que é a pessoa certa e falar, às vezes, uma pessoa sem experiência que é a pessoa errada em certas situações de nossas vidas. Então, a gente escuta falar muito sobre depressão e tristeza. A pessoa sentiu tristeza, ela já está com depressão. Isso é mito ou é verdade? Você conhece alguém que fala, não posso ficar muito, não posso ficar triste, não, porque eu posso ficar deprimido. Ah, não, já estou 2 dias na cama, não posso, tenho que sair, estou deprimido. Conhece ninguém que fala isso? Muitas pessoas. Muitas pessoas. As pessoas acham que ficar triste é estar deprimido. Hoje estou meio deprimido. Estou meio Hoje. Hoje eu estou meio deprimido. Exato. Hoje estou meio Hoje eu tô deprimido. meio deprimido. É, Não, hoje- não tô legal, não. Tô passando por uma fase meio deprimida. Tô em depressão. Como depressão fosse uma passagem, Isso. Exato. né? E Eu não é. acho até que ela pode ser uma passagem, né? Mas depressão é uma doença. Depressão não é um estado. Não é um estado superficial, raso. Tô triste, fiquei deprimido. Não. Depressão é uma doença multifatorial que precisa ser diagnosticada, não é, doutor Rafael? Então, assim, o certo não é falar, hoje eu estou meio deprimido, hoje eu estou triste. Triste. Porque há uma diferença Sem muito energia, grande. sem Existe motivação. uma diferença enorme entre depressão E e tristeza, né? Sim. Vamos falar das emoções básicas, né? A gente tem 5 emoções básicas. Tristeza, medo, alegria, raiva e nojo. E elas são biológicas. Não são um estado mental apenas. É biológico. A gente precisa da emoção, precisa do medo para sobreviver, não é? Sim, claro. Então, cada emoção tem uma função. Se o medo tem uma função, a alegria tem outra, a A tristeza dor tem uma outra. função. A- Claro. 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 Né? Toda- Sobrevivência. É sobrevivência. Toda emoção tem uma função. Então, a tristeza tem uma função. Só que a tristeza dói. Ela é ruim de ser sentida, né? Ah, dá um negócio. Parece que o corpo Sim. verga, a gente vai pra dentro. E a função dela é essa, é ir pra dentro. Claro. É introjetar, introspectar e vir lá pra dentro. Tem um E- desenho, tem um desenho chamado Divertidamente, que é sobre as emoções, bolinhas, cada cor, tem a Sensacional. azulzinha que é tristeza. Aquilo é incrível. Cara, eu acho Sensacional. incrível, né? A Disney é incrível mesmo. Assistam, divertidamente. É Divertidamente. Não sei se é Assistam. Pixar ou é Disney. Assistam. Vai ser divertido. Chamadinha da Casa do Garay. Assistam que vai ser divertido. E aí, olha,
a tristeza, ela traz uma sensação de deprimir. E aí, deprimir não é depressão. Deprimir é ir para baixo, é diminuir, Perder força. Ficar com menos energia. E é natural que se fique assim, porque se eu preciso olhar para dentro de mim por algum motivo e tiver com um chamado de euforia, como é que eu vou olhar para dentro de mim? Sim. Então, a tristeza é uma emoção que pede que a gente vá para dentro. Isso está muito longe de ser depressão. Depressão é uma doença, precisa de ser diagnosticada, cuidada e tratada. Então, gente, ó, já está respondida a primeira pergunta aqui dos mitos e verdades. Outra pergunta que fala muito. A depressão só dá em adulto. Não. Criança também tem depressão. Criança, cachorro, bicho. Tudo tem depressão. Qualquer um está suscetível Sim. à depressão. A depressão, ela é biológica? Não necessariamente. Ela pode ter um componente biológico, mas não necessariamente. Ela pode ser um fator apenas psíquico. Certo, doutor? Certíssimo. E eu estou aqui na minha frente com um homem e uma mulher. A depressão, ela costuma dar mais em mulher, mais em homem ou... Não, Robson, isso aí não existe. A mulher mais suscetível à depressão, o homem mais... Mais suscetível por conta da quantidade de variação hormonal que a mulher tem. A mulher? Como a depressão pode ser também biológica, a variação hormonal pode levar a mulher a um estado depressivo com mais facilidade, né? Não é mais facilidade, é mais comumente. É mais comum. Porque a mulher tem muita oscilação hormonal. Né? Eu que sei. Duvido. Nada. Duvido. Esquece isso. Ah, mas não é você que sabe mesmo. É, né? Agora... Só nós é você que tá errado, sabemos. Robson, você tá errado. Desculpa. Você tá errado. Desculpa. Eu tenho certeza. Ele tá errado. E aquelas frasezinhas... Agora um rapidinho contigo. Depressão é frescura. É pra chamar atenção. A depressão é doença de rico. Só não melhoram porque não querem. Essas são as frases que a gente mais escuta. Sim. Primeiro que eu acho isso muito triste, né? É um preconceito enorme. Tem até uma frase que fala, não tem nada pra fazer, tá deprimido o quê? Vai lavar uma roupa. Vai esquentar a uma barriga no Vai fogão. lavar a barriga no fogão, vai lavar uma louça, tá sem depressão é pra quem não tem nada pra fazer. Tá com falta do que fazer. Pobre não tem depressão. Exatamente. Pobre não tem depressão. É isso porque mesmo. tem que trabalhar, não tem tempo. E aí, quando a gente vê, a pessoa se matou, chegou no auge da depressão, chegou no auge do problema dela, ou teve um burnout, ou fica doente. Porque, como a gente disse, o corpo interfere na mente, a mente no corpo. Então, se eu não dou espaço, vazão e valido os meus sentimentos, eles não vão desaparecer, certo? O fato de eu estar passando por um problema seríssimo, gravíssimo, fazer de conta que ele não existe, não faz ele desaparecer, né? Então, ele vai sair por algum lugar. Geralmente sai pelo corpo, em forma de doença. Então, não, depressão não pode ser considerada uma frescura. Depressão, de novo, é uma doença. Tem que dar uma importância tem ali que ser séria. validado. Não minimizar, não falar, garoto, vai pro quarto, amanhã passa. Não, tem que... Robson, isso é muito grave, né? Porque Muito. ainda mais com os jovens. Exatamente, que Porque- potencializam tudo, né? Exato. E eles são muito sensíveis. A gente vive uma geração de jovens sensíveis. Sim. Eles são muito sensíveis e a Muito. gente não sabe o que fazer com tanta sensibilidade. Uhum. E aí os pais falam, para de bobeira, vai jogar um futebol, vai fazer alguma coisa. E invalida o sentimento daquele jovem, daquela criança, até que essa criança chega no auge da dor dela e tira a própria vida. E aí, naquele momento, o pai não sabe mais o que fazer. E se arrepende por não ter conseguido validar Exatamente. aquela criança. Nesse Isso é muito momento, sério. é bacana, vocês estão escutando isso, bacana para todo mundo, às vezes não está acontecendo com você, mas está acontecendo com um amigo, com um parente, com um vizinho, né? Tem um filho que está para baixo ali, ou você vê um adolescente que está para baixo, está mudando o temperamento, dá uma ideia aí no pai, dá uma ideia no tio, na avó, procura um profissional, né? Que eu acho que esse é o caminho, não é, Tatiana? Esse precisa ser o caminho. Esse precisa ser o caminho, Mas urgente. tem uma coisa urgente, antes que essa vida não dê mais tempo, né? Antes que essa vida acabe. Mas tem uma coisa muito importante, Robson, que o filho, muitas e muitas vezes, e talvez na maioria, não sei, não vou me arriscar a dizer isso, mas ele é o sintoma da família. Às vezes a família está passando por um processo difícil, o pai está brigando com a mãe está em depressão, e quem manifesta Absorve aquilo é o filho. E aí não adianta mandar o filho para terapia. Quem tem que ir para terapia são os pais. E como, assim, é bacana ouvir isso. Eu nunca tinha percebido isso. Mas, assim,
Eu tô aqui como leigo, tá? Eu Sim. sou comunicador e vocês aqui são os profissionais. Como eu identificaria isso na minha família? Não tem como, né? Isso tem que ser falado por um profissional. Eu acho que primeiro a gente tem que estar atento para observar sintoma. O sintoma sempre aparece. Então o filho aparece mudando de gesto, Se ficando mutilando. mais Gaguejando. introspectivo, gaguejando. Cada sintoma aparece de uma forma. Ou fica Insônia. muito trancado no quarto, insônia, começa a ter nota ruim. Há sempre uma mudança de comportamento. Só que não é fácil pra gente, enquanto pais, olhar para isso. Ou aceitar também. E aceitar, né? Primeiro olhar não é fácil. Que quer Depois negar. aceitar é mais difícil ainda. É igual o pai de autista, que quer negar. Não, ele é só um pouco É agitado. muito ele é difícil diferente. isso, né? É muito difícil. É Eu, TDAH como mãe, também, né? entendo, Não, meu TDAH. filho, ele é bagunceiro. Mas o bagunceiro. cara tá ali com TDAH. E as pessoas têm medo, né? É só uma criança. É porque isso é muito complexo, muito profundo, muito doloroso. A gente sabe que é doloroso. Nós, como pais, sabemos que ter qualquer transtorno, qualquer dificuldade no que tange aos nossos filhos é muito difícil. Sim. Então, às vezes é comum que o pai e a mãe neguem. Mas é grave. É grave, É grave. na criança, ou no adolescente, ou na fase adulta. E aí que eu queria chegar Qualquer contigo, momento é grave. Tatiana. Nos traumas. Pode ser por trauma? Olha, eu amo esse assunto. Eu sou uma estudiosa do trauma. Amo. E o que a gente tem visto hoje é que a neurociência, e você é neurocientista, né, Rafael? Então me corrija se eu estiver errada, tá? Não, por jamais. favor. A neurociência hoje descobriu que o trauma está presente na vida de todas as pessoas, né? E trauma não é aquilo que me acontece, é como eu lido com aquilo que me acontece. Então, um trauma pode ser a caneca que caiu no meu pé e me traumatizou por algum motivo. Não precisa ser um evento grandioso. Mas o que é a genialidade do que se descobriu sobre trauma hoje? Que o trauma ele acontece na biologia, na fisiologia. Ele muda o caminho neuronal, ele muda o funcionamento do cérebro. Então, muitas vezes não adianta eu pensar que vou mudar um comportamento, porque dentro do meu sistema biológico, fisiológico, eu não consigo mudar aquilo. Ele já está numa Ele direção. já está numa direção que foi modificada. E você não vai conseguir, Não pensando, sim. não raciocinando sobre. Como que a gente Não é racional. voltar Não é pra linha? racional, porque Sim, não é racional, exatamente. se pensar, resolvesse, não haveria problema no mundo, porque você, Robson, sabe como resolver seus problemas. Eu sei como resolver os meus, Rafael sabe como resolver os dele. Eu quero parar de procrastinar, mas não consigo. Pô, se fosse racional, seria fácil, pô. Só Já falar tinha fazer. parado de procrastinar. Pô, Exatamente. eu quero parar de. Eu quero dormir. Dorme, Exato. Quero parar de fumar. para. Para. É racional. Simples assim. Eu sei como eu preciso fazer para parar de fumar, mas eu não consigo parar de fumar. Por quê? Há algo em mim que me leva para lá, para aquele lugar, e que é biológico, que é fisiológico. Como mudar isso? Boa pergunta. Onde está o Wally, né? Pois é, eu tô procurando ele. Onde está o Wally? Esse é a grande pergunta do universo terapêutico, e é por isso eu te fiz aquela pergunta, né, de fórmula mágica, aonde que a hipnose chega nesse lugar. Porque eu entendo que a única forma que a gente tem de mudar essa estrutura fisiológica, de voltar para algum lugar mais orgânico, mais harmonioso, é somente através da vivência e não da racionalidade. É revivendo, refazendo o caminho, experimentando novas possibilidades. Então, sei lá, se eu tenho uma sensação de desamparo, aquela sensação que a gente falou, tenho uma sensação de desamparo, essa sensação está em mim. Nas minhas células, está gravado no meu corpo inteiro o desamparo. Eu É a preciso de... tristeza que fica. Nossa, do lado do Divertidamente. Sim, a hiena. Vida. Tá, tinha a hiena também. que a falava, azulzinha "Vida, lá, nossa, é Estou tristeza." ali daquela forma. O que eu preciso? De novas vivências, de novas vivências, de novas vivências. É como se fosse um reimprint. Entendi. Eu tenho um imprint de uma memória negativa, entre aspas, e aí, para mudar esse imprint que está em Você mim, tem eu que preciso... jogar novas coisas ali para ela ir se Exatamente, para ela ir submergendo ficando ali, menor. vamos falar assim. E ela não vai desaparecer, como o Rafael falou. O passado não desaparece. Não pensar no passado não significa que o passado ficou para trás. Se encha O de passado presente. está no presente, ele está aqui em nós. Mas ele pode ser maior ou menor. A minha memória do passado pode ser maior na dor ou maior
numa memória positiva, boa. Por isso que se isolar, que você falou tão bem, é uma coisa difícil que você não está vivendo o presente mais. Você parou no passado e aquilo vai ficar te Ficou remoendo preso lá. até acontecer o pior, inclusive. Ficou preso lá. Ficou E preso. aí a gente chama isso de retraumatizar. Então, para uma pessoa com desamparo, por exemplo, já tem um desamparo, me isolo, o que eu estou fazendo comigo? Estou me Nossa. dando mais desamparo. Com Me dando certeza. mais desamparo. Estou me retraumatizando naquilo que me Perfeito. dói. Então, é por isso que não tem fórmula mágica. Tem recurso. Recurso para que eu aprenda a fazer de novo, aprenda a fazer de novo, aprenda a fazer de novo. E assim a gente vai caminhando. Tem uma terapeuta chamada Teresa Robles, ela é mexicana, e ela fala sobre pegadas psicológicas. Aí imagina uma garotinha lá com 2 anos de idade que, sei lá, não ganhou a estrelinha dourada no colégio. Aí na 5ª série levantou a mão e a professora não escolheu ela. Aí com 8 anos, ninguém quer fazer o grupo de trabalho com ela. Com 12 anos, ela não foi eleita a não sei que lá da turma. Com 15 anos, com 13 anos, gostava do garoto do ensino médio. Só que o garoto do ensino médio, pô, é uma criança. Essas coisas. Foi só reforçando. Só que assim, que são coisas que passaram no dia a dia. Mas não teve nada drástico. Assim, foi uma estrelinha que ela não ganhou. Foi a mão que não foi atendida. Que vai somando. Foi gotinha. São as E aí você gotinhas que vai vão enchendo o passando copo. pegadas, você vai repassando de novo por tudo isso. É reforço de trauma isso. Entendeu? Reforço de E são trauma. coisas pequenas. Só que lá na frente, ela foi traída lá com 18 anos, foi traída. Com 27 anos, ela se casou com o amor da vida. Com 22 anos, se casou com o amor da vida dela. E com 27 anos, Foi traído casada. pelo marido. Casada. Não, começou a engordar desesperadamente. Começou a engordar. Ficou completamente obesa. E aí, durante a sessão de terapia, ela falou assim: quando você começou a engordar? E aí falou assim: é que meu marido disse que se não fosse por mim. Isso numa sessão de regressão. Meu marido disse que se não fosse por mim, ele teria feito. Se não fosse por mim, estaria continuando usando as mulheres como ele sempre usou. Depois desse dia, ela percebeu que começou a comer, engordar. Ela sentiu alguma coisa, só mais uma, mais despejada. Então ela começou a passar por um processo de embruacamento. Entendeu? Tornar-se menos desejada. Ela precisou ficar feia. Mas isso aconteceu, não foi porque o marido disse isso pra ela. Isso aconteceu porque ela não ganhou a estrelinha dourada. Isso aconteceu porque ela não foi escolhida porque ela botou a mão, entendeu? Dos traumas. Isso aí, exatamente. Traumas. Porque lá dentro dela, a crença dela era de que ela era feia, não merecia, não ganhou estrelinha, a autoestima dela estava... Entendeu? Baixíssima. E aí foi se reforçando. Exatamente. Reforçando o trauma. E aí a gente volta lá para aquele lugar do recurso que o Rafael falou, eu falei, meditação, acupuntura, que é maravilhoso. É poder dar para esse corpo, para essa mente, né, para esse sistema, uma nova casa. Você pode viver com as suas marcas porque elas não vão desaparecer de você, mas você pode estar apaziguado com as suas marcas. Exatamente. As suas marcas não vão embora de você, Muito bom. mas você pode estar em paz com as suas marcas e poder criar outras novas memórias, outras novas marcas. inclusive, Exatamente. Né? Para sobrepor aquelas, que aquelas vão servir até de experiência também. Sim, né? Exato. sim, até porque a gente tem uma tendência a achar que a vida não pode doer. Vai doer, não vai doer. A vida vai doer e ponto, acabou, né? Vai mais do que. Né? Exato. Não dói. Inclusive, o que é que faz a gente crescer? A dor. Né? A gente só aprende a ser melhor errando. Exatamente. A gente só aprende a reconstruir desconstruindo. A gente só aprende a buscar se faltar. É verdade. Eu não posso buscar algo que eu já tenho, não é, psicanalista? É. Só posso buscar se me faltar. Você deseja qual o aquilo que problema você de não faltar? tem. Se eu fosse uma pergunta. Eu sempre fui aquele atrasado nas corridas do colégio. Eu sempre era o mais lento da Aquele escola. que não chegava na prova do Enem. Isso. Chegava com o lápis caindo, Não, na atrás- mochila, na entrava. corrida, minha educação física, corrida, eu sempre fui lento. Eu nunca fui um bom corredor, certo? Tinha o Vladimir, eu lembro desse Vladimir, ele me traumatizou. Eu queria correr igual o Vladimir, eu lembro disso. Pensa uma coisa, você acha que o Vladimir tinha um desejo de querer correr mais rápido? Ele era o mais rápido da turma. Ele só era, né? Ele só era. Ele não tinha desejo, ele podia ter o desejo de comprar uma bola, o desejo Ele de queria ser viajar. até mais Talvez lento. ele quisesse dançar balé. Talvez quisesse É, trabalhar. E não exatamente. podia, porque não tinha habilidade. Exatamente. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Exato. Isso. Ele não tinha desejo nenhum de correr mais rápido, porque ele já corria mais rápido. Entendeu? Então, mas o meu desejo era correr mais rápido, porque eu não tinha essa habilidade. Ele te estimulava. É, Virou sua motivação. virou motivação, isso. Aí eu decidi que
ia pro balé mesmo, porque ninguém queria ir pro balé. Eu fui sozinho. Ô, Rafael, como é que a hipnose ela pode influenciar na recuperação física e mental dos atletas após os treinos e após as competições? Fantástica pergunta. Lembra do princípio corpo-mente? Sim. Existe uma coisa sobre estresse. Olha que interessante. Tem um hormônio chamado cortisol. O cortisol é chamado hormônio do estresse. Certo? Você sabia que tem uma célula no nosso corpo chamada natural killers? Uau. Natural killers. Ela sai matando geral. Exatamente. Ela fagocita células estranhas. Vale nada. Só que tem poucas células no nosso corpo. E a gente ainda quer ser bonzinho, achando que o ser humano é uma flor. Eu vou ser uma O que essas natural killers elas fazem? Sabe o que elas fazem? Elas simplesmente fagocitam objetos estranhos, corpos estranhos, vírus estranhos, células que cresceram erradamente. Tem milhões de células no seu corpo, no nosso corpo. É esperado que uma dessas divisões dê errado. Sim, claro. Porque, dentre milhões de possibilidades, uma dá errado. Quando nasceu errado, a natural killer vai lá e come essa. Se não comer, o que acontece? Câncer. Câncer é uma célula que cresceu errado. Certo? Certo. Tem uma coisa que impede o crescimento da natural killer. O cortisol. O estresse pode provocar câncer. Olha que coisa. Rapaz, eu nunca soube dessa explicação, que ela é genial, sensacional, maravilhosa, eu amei. Incrível. Sim. Natural killer. Natural killer. Procura pessoas que estão felizes com o trabalho e verifica se elas têm LER. Procura aí, pessoas que têm... Eu amo meu trabalho e tenho LER. Lesão por esforço repetitivo. Procura aí, pode procurar. Pessoas que... Professor, chegava em setembro, outubro, para mim era a pior fase. Começava a deprimir. Meu corpo estava cansado. Já falamos disso aqui. Esgotado. Eu tava cansado. O ano podia acabar. Eu começava a ter bursite. Meus ombros começavam a doer. Olha só. E eu escrevi... Não, isso a gente sabe, né? Mas eu não sabia que a explicação era essa, sobre o cortisol diminuir a célula. As natural killers. E outra coisa também é que ele influencia diretamente na parte da inflamação do nosso corpo, né? E tem uma outra coisa fantástica. Quando eu atuo com emagrecimento para atleta, enfim, eu falo, comida não engorda. Cara, é maravilhoso. É sensacional. Então, só corre pra lanchonete. O que engorda são as emoções. Quer ver uma coisa? Tem uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, já que a gente está falando de ansiedade. A ansiedade, ela tem basicamente 2 hormônios. Tem vários, claro, mas cortisol e adrenalina. Eles andam juntos. Suprarrenal. Qual é a função da adrenalina? A adrenalina, ela quer estimular o teu músculo para ficar mais forte. Fuga e reação, sai correndo, o coração bate mais forte, tal, você fica ansioso, agitado, o pensamento bate mais forte. Beleza. A adrenalina tem que estar ali. Só que nasce junto com a adrenalina, tem que ter o cortisol. Qual é a função do cortisol? Aumentar a quantidade de açúcar no sangue. Por quê? Porque a adrenalina precisa dessa energia do açúcar para funcionar. Por que a gente vai encontrar, por exemplo, rodízio de carboidrato? Aumenta a quantidade de açúcar, porque o teu corpo, a única forma de você colocar o açúcar no teu corpo é comendo. Você vai comer carboidrato, vai comer açúcar, você vai comer alguma coisa para não. Por quê? A adrenalina está presente, porque é a pessoa ansiosa. Se a gente tratar a adrenalina, fiquei sem vontade de... Essa pizza não. Essa pizza não. Tô afim de uma pizza. Tem pessoas que do nada começam a parar de beber. Do nada. Estão melhores da vida, a vida mudou, tal. Para de beber. Não deu vontade de beber hoje, que engraçado. Não, vou ficar aqui na água. Gente, eu tô falando isso que já aconteceu comigo. É comigo também. Assim, é raro, mas... É raro, mas acontece. Porque a adrenalina foi em casa. Mas... Mas de repente a pessoa para de comer doce, ela para de beber, para de precisar de mais o quê? De adrenalina, não tá lá, muito ativado. Aí faz monge, o quê? virou monge. Não, ela morreu. Reza. Ela tá lá. Não, mas... Imaginado, só que alguém carrega ela até ali num buraco. Ali. Mas... Não tem mais desejo, não falta nada. Mas tá o maior milagre, Acabou. vou falar dessa, a maior mudança desse processo é o seguinte: é muito comum a gente ouvir em alto rendimento que é jogo, treino é treino. Sim. Falou, valeu. Tem uma coisa, que tinha um atleta, eu não tenho time de futebol, assim, torcer e tal, mas teve um atleta que ele sempre era convocado para jogar num time X. Mas tinha um problema. Na hora do jogo, ele era vaiado pela torcida. Ninguém entendia porque aquele atleta
ele... Era vaiado. Por que esse técnico maluco colocou esse jogador? Pô, por que isso? O jogador no treino era o melhor em campo. Ele destruía. Entrou no estádio, 40 mil pessoas, Acabou. ele apagava. Uhum. Certo? Cara, aí esse caso apareceu pra mim. Eu atendi esse cara. Foi lindo ver que 2, 3 meses depois ele foi vendido, porque foi muito bem sucedido. Olha, Ele que começou a estar bacana. muito bem. E por quê, cara? Porque simplesmente reduzir a diferença entre jogo e treino, dividir essa separação, jogo é jogo, treino é treino, peraí, é uma coisa só, é a mesma função. Vamos fazer isso? Vamos. Se a gente consegue reduzir essa distância emocional entre, tô muito ansioso porque eu vou fazer uma gravação hoje, eu tô ansioso porque eu vou jogar contra o time tal e ele é Sim. muito superior a mim, isso é um posicionamento. E você está onde você se posiciona. Então a primeira coisa é se posicione como campeão. E isso é um posicionamento. E aí a gente transforma isso em verdade e é possível modificar esses padrões. Olha que bacana. Já sei. Ele devia ter me hipnotizado antes de Antes eu de fazer o vídeo, sim. Tá vendo? Viu, né? Engraçado, Devia ter me hipnotizado. Tá vendo? você... Eu ia ter me posicionado como quê? Campeão. Posicione-se como campeão. Campeão. Eu falei pra você, né, que eu sou um personagem. Assim, eu sou um cara tímido, quietinho e tal, mas tá no ar, deu play, tem que entrar no personagem. Não tem jeito. Vou aprender, vou ser hipnotizada por ele, vou aprender, vou agora como? Aí, ó, hipnotizada por ele. Campeão. E com o meu Campeão. professor de teatro, Robson. Já era, acabou. Pronto, agora. Isso aí me lembrou, eu jogava muito futebol. Aí eu tava jogando aqui no BNDES, na Barra da Tijuca, tava chovendo, o rapaz pisou no meu pé, eu girei o joelho e tive ruptura no ligamento cruzado anterior. Fiz a cirurgia, até com o Dr. Vitor Favila, ele era médico profissional do time do Fluminense, e nunca mais voltei a jogar futebol. Trabalhava aqui na Barra com meu pai, no Casa Shop, tinha um boliche, abri um boliche e todo mundo que almoçava ali nesse restaurante tinha direito a tomar partidinha de boliche e eu jogava com meu pai. Márcio Vieira, que era pentacampeão sul-americano de boliche, me viu jogar boliche e eu já rodava a bola inconscientemente, eu já girava a bola, ela pegava um efeito, batia nos pinos, os pinos caíam. Ele perguntou se eu queria jogar boliche, resumo da história, ele me profissionalizou, jogador de boliche, joguei pelo Vasco e fui campeão em 2017 pelo Vasco, primeira divisão no time do Márcio. Olha só. Exatamente. Por que eu estou falando essa história? Porque o Fraga era um dos jogadores mais gaiatos que tinha e ele era funcionário do boliche também. E ele falava assim, no treino, o boliche, como todo esporte, tem a sua técnica. Então, você vê algumas marcações numa pista de boliche, que são 2 linhas, né? Uma que você sai até onde que é a linha de falco, chamam, e você vê na frente umas setas, que é onde a bola tem que passar, ela vai girar no óleo, vai acabar o óleo da pista, ela vai tracionar e parece que a bola fez uma curva. Mas não, ela vai reta, traciona na pista e vai no pino 1 e 3 para fazer o strike e derrubar os 10. Nunca pensei num negócio desse. A gente vai no boliche um dia, eu vou dar aula. Só vocês que vão me dar aula aqui. Também quero Então, aprender. eu tô explicando isso tudo por quê? Porque no treino, o braço, para fazer o pêndulo, a bola é pesada, tem 16 libras que eu jogava, eu soltava ela na frente, fazia o pêndulo e o braço voltava relaxado, você soltava a bola e só dava um dedo que a bola girava. Ponto. Então, no treino, quando você repetia isso, era maravilhoso, você fazia 10 strikes seguidos. Aí que vem o assunto. Quando falava valendo, o braço já tracionava, a bola saiu uma porcaria. O Fraga, que era gato, falou, mas você sabe por quê? É por causa do músculo. Você sabe por que todo jogador de boliche, quando joga rindo? Eu falei, não. Porque o músculo entre o ânus e o pescoço é muito curto. Quando o cu aperta, você ri. Mas ele fala... depois bota uma roupa no cu. Coloca garai no lugar. Garai. Então é isso. Quando você tensiona em qualquer esporte, que você tem que relaxar, dá merda. Mas tem uma coisa mais legal que você não sabia. Tem uma coisa mais legal que você não sabia. A parte do cérebro dos dedos é muito próximo à língua. É por isso que os dedos finos, quando você vai dar comida pra alguém, você está desenhando com qualidade, você coloca a língua para fora. Porque o músculo, o lugar do cérebro, a ponta dos dedos, fica muito próximo da boca.
Então rir faz sentido quando você mexe com o dedo, você ri, faz sentido. Olha só. Só que é por causa do cérebro, localizando no cérebro. E ainda tem o neurônio espelho, né? Que a gente vai dar comidinha pro bebê. Ele abre a boca, você abre. Parece que é você que tá comendo. Você que tá comendo. Aviãozinho, igual o Tonho da Lua. Neurônio espelho. Neurônio espelho. Ritinha, Gente, olha, eu ficaria aqui nesse programa o mês de dezembro inteiro, janeiro inteiro, porque eu falei antes que são duas pessoas incríveis, que faz parte do pessoal, do profissional da minha vida. Eu queria agradecer muito, Tati Nogueira, minha amiga, por ter vindo aqui, prestar tanto esclarecimento, tanta informação importante, bacana. A gente leva um pouco para diversão, porque é um assunto sério, um assunto puxado, um assunto pesado, que falar de depressão e ansiedade não é para qualquer um. Tem que ter um know-how desses dois profissionais aqui. Rafael, queria agradecer muito a você também por ter vindo aqui, né? A gente já teve essa experiência na Rádio Bandeirantes, que eu sempre falo aqui que eu trabalhei, e nós viramos amigos pessoais, e eu sei da competência de vocês como psicanalista, como psicólogo não, como hipnoterapeuta, e da Tatiana também, como profissional de educação física e mais ainda como terapeuta. Eu queria agradecer muito, né, não só em nome do podcast Casa do Garay, mas também do jornal DR1, pela presença de vocês aqui, enriqueceu muito os meus conhecimentos, e eu tenho certeza que de todos também que seguem e irão seguir o podcast Casa do Garay e o jornal DR1. Fala primeiro. Pô, nós damos. Muito obrigada, meu amigo querido, por essa oportunidade. Falar de saúde mental é de uma importância ímpar. Sim. A gente precisa mesmo desmistificar um monte de coisa e fazer com que as pessoas compreendam que não adianta ter exames laboratoriais certinhos e estar com a cabeça escangalhada. Exatamente. Né? Isso não é saúde. Saúde é um todo. Então, obrigada por essa oportunidade, que chegue aí para muitas pessoas o entendimento de que terapia não é coisa de maluco. É isso aí. Obrigada, amor, por essa Terapeuta é oportunidade. necessário para todo mundo. Todos vocês estão assistindo, para mim não é, é sim. Desculpa. Tá? É eu, hein? Rafael. Obrigada, Rafael, pela parceria. Grande Tati. Foi um grande prazer, grande honra. Muito obrigado muito obrigado Eu sabia que é da Liga, rapaz. Eu tenho esse olho clínico aí. Tá doido. Tem pessoas que procuram terapia quando estão na bosta. Sim. E aí o que acontece? Fica bem, claro. E aí depois cai de novo. Pra que cair? Né? Continua na terapia. Continua na terapia. E olha só, e não precisa ser comigo não, tá? Tem muitos outros, não é propaganda minha. Procure qualquer um. Faça terapia por você. Se não for com o Rafael, vai com a Tati. Se não for com a Tati, vai com o Rafael. Vamos montar o consultório juntos, tá? Também tem a Rosana Mello. Rosana Mello que vai vir. Vai virar uma holding. Não sei o quê. Esqueci um agradecimento muito importante. Por favor. A pessoa que me deu um presentinho lá. A Danúbia Gonçalves, da DG. Obrigada, Danúbia. Eu preciso, nesse momento, descansar. Vai fazer uma relaxante lá. Obrigado lá, o do Barreto também, do Barbearia do Barreto. Barreto. Porque meu nome é Rafael Barreto Haddad. Olha você só, já é sócio. Eu acho que ele é primo, hein? Aí, Edson, acho que é primo, hein? Sócio da Barbearia Barreto. Esse negócio estava armado, hein? Tava armado isso aí. Ele já vai falar que teu nome é Gonçalves também. Não. Cordeiro Gonçalves. Então, Danúbio, olha, a Tati vai lá no teu salão, Edson. O Rafael Haddad vai lá na tua barbearia, já é primo. Se vai falar que é sócio em 50%, enfim, ainda vai te tomar um dinheiro. Queria agradecer muito o apoio, tá, da DG. E queria agradecer muito o apoio do Edson Barreto também. Eles adoraram aqui. Agradeço também a vocês pela curtida, por mais um vídeo aí, com certeza um vídeo de sucesso. Fiquem ligados aqui na gente. Vamos voltar com mais episódios aqui na Casa do Garay. Um prazer ter você na minha casa, na sua casa, na nossa casa. Siga lá, eu vou falar de novo, siga no Instagram, @podcast Casa do Garay e também @jornal DR1. E o @ dessas feras aqui, eu vou deixar nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Sigam eles também nas redes sociais. Um beijo e até o próximo programa.